Jesus Cristo, enquanto esteve conosco, Ele diversas vezes teve contato com as pessoas, tocava as pessoas, ensinava as pessoas, mudava a vida das pessoas a partir do contato com Ele. No momento em que Cristo volta para junto do Pai, tudo o que Ele fazia passa para os sacramentos. Então, ao batizar, a Igreja está fazendo, numa celebração, aquilo que o próprio Cristo fazia. Então, qual é o centro da vida de Jesus? É a sua paixão, a sua morte e a sua ressurreição. Ao batizar alguém, através de uma liturgia, uma pessoa, no caso aquela que está sendo batizada, ela é mergulhada na morte de Cristo e também ressuscitada com Cristo. Então, se nós falamos de liturgia do batismo, é essencialmente isso: fazer com que uma pessoa mergulhe no mistério da vida de Cristo. Cristo ligava as pessoas a si pela proximidade. Hoje nós não o vemos, mas sabemos que na liturgia é um dos lugares mais privilegiados onde Ele continua agindo. Por isso é tão importante a liturgia do batismo, que pelos sinais, pelas palavras, pelos ritos, pelos gestos, vai manifestando isto que Cristo fazia. Quando a gente fala de orientações da Igreja para o batismo, nunca nós devemos pensar em proibições ou em normas. Mas o batismo é algo de mais sagrado que a Igreja, que a tradição cristã recebeu. Se é algo sagrado, precisa ser cuidado. Então a Igreja orienta como cuidar do batismo. Por exemplo, pelo batismo, nós somos mergulhados na morte e na ressurreição de Cristo, então ele precisa ser preparado. Por isso nós estamos, inclusive, preparando a celebração do batismo, porque ela transforma a vida de uma pessoa. Ela passa a ser considerada membro de Cristo. Esse é um elemento. A criança que é batizada, normalmente são crianças, elas ainda não atingiram a idade de professar a fé. Mas como é que nós vamos dar a fé para alguém que não tem ainda o uso da razão? Então a Igreja orienta que a família, a comunidade, escolham um homem e uma mulher, a quem nós denominamos padrinho e madrinha, para acompanhar o processo de crescimento na fé desta criança, porque ela ainda não chegou à idade de professar a fé. Então, uma orientação importante do catecismo é escolher um homem ou uma mulher que tenha fé, que participe da Igreja, que já tenha sido ele ou ela batizado, recebido a Eucaristia, crismado, que tenha uma vida comunitária e que possa testemunhar e acompanhar o crescimento da fé desta criança. Então isso quanto aos padrinhos. E que eles tenham também mais de 16 anos de idade para terem condições, maturidade para desempenhar esta função. Outra orientação importante que a Igreja dá é que o batismo sempre é realizado numa igreja, que é o lugar sagrado, onde uma comunidade se reúne, se congrega para celebrar a sua fé, e que ele seja ministrado por um padre, por um bispo, por um diácono. Em outras regiões é diferente, pode ser diferente. Mas aqui na nossa região da Diocese de Montenegro, há padres, diáconos suficientes para ministrar o batismo. Então são eles que presidem esta celebração. Na igreja, normalmente não em casa, porque as comunidades se reúnem na igreja, com o rito próprio da celebração do batismo. Outra coisa importante que o catecismo nos orienta é que o batismo cristão, ele é diferente do batismo de João Batista. João Batista, até Batista significa aquele que batiza, ele fazia isso para colocar as pessoas num movimento de purificação. Mas o batismo cristão não é um movimento de purificação, mas é um acontecimento que transforma a vida da pessoa, lhe dá inclusive uma nova identidade. Eu gosto de dizer para os pais que das muitas coisas que eles vão dar para os filhos ao longo da vida, quase todas passarão, porque elas terminam no máximo com o final da vida. Agora, o batismo é algo que inclusive nos abre as portas para a eternidade, porque ele nos dá esse novo nascimento como filhos e filhas de Deus. Por isso, estas e outras orientações da Igreja não são para proibir,
para atrapalhar, para dizer o que pode e o que não pode, mas para cuidar e dar o devido valor ao batismo como ele merece. A celebração do batismo, ela provoca, ela gera na pessoa uma mudança essencial. Nós até não podemos menosprezar esse aspecto. Agora, dizer que gera uma mudança não é por causa daquilo que nós estamos fazendo apenas, mas é porque naquilo que a gente faz, Deus está agindo. No sacramento do batismo e em todos os sacramentos, o que dá eficácia, o que faz com que de fato aconteça algo, é a ação do Espírito Santo, que é invisível, mas é real. Isto não quer dizer que o batismo seja um ritual mágico, em que eu pronuncio umas palavras que por si geram algo diferente. Não. O batismo é uma celebração e o fator fundamental é a fé de quem celebra, por isso a gente fala tanto da fé, da família, dos padrinhos, da comunidade e a ação de Deus, que mesmo sendo invisível, não pode ser percebida pelos nossos olhos, pelos nossos sentidos, mas ela acontece. Existe mais um elemento. Esta mudança que o batismo provoca, ela nunca vai anular a liberdade do ser humano. Deus me transforma. Agora, se eu me fechar à ação de Deus, essa transformação não vai se manifestar. Por isso a criança precisa ser ensinada, ela precisa ser educada, ela precisa enxergar o exemplo, ela precisa se sentir amada por Deus para que tudo aquilo que aconteceu no batismo